Bom, eu tenho um assunto muito maravilhoso que eu gostaria de compartilhar com a igreja nesta noite. E a nossa base bíblica é Gálatas 3. Vamos ficar em pé. Quero que vocês prestem atenção a esta escritura. Gálatas 3, verso 15 e 16. Irmãos, como homem falo. Se o testamento de um homem for confirmado, ninguém o anula nem o acrescenta. Agora vejam isto. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e à sua posteridade. Veja, no singular. Não diz e às posteridades, como falando de muitas, mas como de uma só. E a tua posteridade, que é Cristo. O meu tema nesta noite é, seguindo a linha, deste encontro, eu quero falar sobre o pacto incondicional. Oremos. Bondoso Pai, nós oramos porque precisamos do Teu auxílio, da Tua ajuda, da Tua graça, para expor as verdades eternas da Tua palavra. Esta palavra é eterna, planejada e escrita na eternidade. E nós pedimos que o Senhor venha nos alimentar nesta noite por meio dela, porque ela é o alimento do eleito. Que possa haver clareza na exposição da Tua palavra e um bom entendimento nos corações do Teu povo. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Assentai-vos. Eu tenho aqui algumas mensagens que eu gostaria de citar e ler. A primeira é o único lugar provido por Deus para adoração. Parágrafo 67. Agora, eu vou pedir a todos, inclusive está sendo transmitido pela internet, está? Sim? Inclusive os que estão assistindo pela internet, que você me dê toda a sua atenção. Não vá se distrair, olhe para mim, olhe para cá, e preste atenção e procure captar aquilo que eu vou expressar aqui no púlpito. Este tema é muito essencial, é importantíssimo. E se você compreender isto arrancará fardos dos teus ombros, grandes fardos cairão por terra, porque este é o Evangelho de Paulo, da Bíblia. É o verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo. E o profeta diz no parágrafo 67, quero que notem novamente,
houve também 2 pactos que foram dados. Um foi entregue a Adão, o qual foi dado condicionalmente, como uma lei. Se tu não tocares nisto, então viverás, mas se tocares, morrerás. Havia condições. Por isso é condicional. Havia condições. Essa foi uma lei. Depois houve outra lei dada a Abraão, a qual foi por graça e sem condições. Por isso diz incondicional. Não há condições. Deus disse a Abraão: eu tenho guardado a ti e à tua semente, isto é, os que viriam depois dele. Amém. Este último pacto é um tipo do Calvário. Não é tipo do pacto de Adão. É um pacto abraâmico. Eu demorei muito tempo para entender esse assunto. Muito tempo mesmo. Porque quando eu lia sobre o pacto incondicional, eu me perguntava: como assim incondicional? Não há condições? Não há exigências? Deus não está exigindo nada de mim, não está pedindo nada, não há condições? E eu não conseguia entender. Até que um dia, depois do almoço, eu deitei um pouco e cochilei. E quando acordei, assim que abri os olhos, aquele entendimento explodiu na minha mente. E eu pude entender isto que eu quero passar para vocês nesta noite. É simples, mas é poderoso. Eu quero começar lá na eternidade. Como o irmão Brana diz, em algum ponto da eternidade, quando nem o tempo existia. Não existiam cores, não existiam ruídos, não existia nada, somente aquele ser eterno, que até mesmo naquele ponto da eternidade, nem sequer era Deus, porquanto não havia nada para que o adorasse. Ou seja, não havia manifestado ainda esse atributo. E o profeta diz que é a coisa mais estranha para se imaginar, aliás, algo impossível de se imaginar, porque não havia claridade. Você diz, então, era tudo escuro, não havia escuridão. Então era claro, não havia claridade. É a coisa mais estranha. É impossível de captarmos com a nossa mente finita, assim como também esse assunto da eternidade de Deus, como que Deus nunca começou. Até assim como que Deus não tem fim, ou uma eternidade para frente, né? Até é mais compreensível, aquilo não para, vai indo, vai indo, vai indo. Só que quando a gente pensa em um ser que nunca começou, nós, diz o profeta, que estamos acostumados a nascimento, morte, princípio, fim, fica muito difícil para entendermos isso. E naquele tempo, naquele certo ponto da eternidade, Deus, esse ser
ele não tinha forma, diz o profeta. E ele diz uma coisa tão interessante, ele diz: essa é a razão pela qual o povo de Deus não tem formalidades. Não é formal, ele dá liberdade ao Espírito Santo. Então, ali Deus não tinha forma, não havia nada criado, e a primeira coisa que Deus faz é um corpo para si. Aí já entramos no Logos. O Logos não é outra coisa que o mesmo Deus que não tinha corpo no começo, agora habitando em um corpo teofânico. Leitores da mensagem sabem que o profeta diz que aquele Logos era um corpo teofânico que Deus fez para si. Perguntas e respostas sobre Gênesis, o irmão Brana diz: Deus gerou aquele corpo, Deus deu à luz aquele corpo. E Deus, ao concentrar-se naquele corpo, divindade de Jesus Cristo diz isso, creio que a crueldade do pecado também, nessas mensagens ele diz que Deus fez aquele corpo e concentrou-se nele. Agora Deus, em um corpo teofânico, manifesta um segundo atributo: Filho. Não é uma pessoa distinta. O mesmo Deus que não tinha corpo, ao gerar um corpo para si, é Pai. Então se concentra nesse corpo que Ele fez para si, e Deus em teofania é chamado Filho de Deus. Não outra pessoa, mas o mesmo Espírito, agora em um corpo. Vamos dizer que um dos atributos mais difíceis, entre aspas, para Deus manifestar foi o atributo de filho. Porque um pai, ele olha para frente, porque seus filhos vêm depois dele. Mas um filho, ele olha para trás, porque tem alguém aqui atrás que o gerou, antes dele. Como Deus poderia ser filho olhando para trás, se antes de mim nenhum Deus se formou? Ele só poderia ser filho para frente, isso é o Logos. E aí você entra naquela escritura tão preferida pelos trinitarianos, que é o façamos. Se você vai ali em perguntas e respostas sobre Gênesis, você vê que quando o profeta diz, cita a escritura, né, façamos, ele diz quem? Ele diz pai e filho. Você já leu? Quem já leu isso aí? Façamos, diz quem? Pai e filho. Porque ali era necessário o façamos, era necessária essa pluralidade, porque Deus tem uma pluralidade, como ouvimos, não de pessoas, mas de ofícios. Esse façamos era necessário que existisse, que ficasse impresso, que Deus usasse essa expressão no plural, porque isso nos dá a entender que Ele não está mais em seu estado original, como aquela grande fonte, sem forma, sem corpo. Agora Ele deu um passo à frente e manifestou o atributo, também o atributo de filho, ao entrar na sua própria teofania. Então Ele gerou um corpo e isso o fez pai. E ao habitar na sua própria teofania, Deus em teofania, isso é o que diz o profeta, é filho de Deus. É o mesmo. São passos. É a mesma coisa como se dissesse assim: Pai, Filho, Espírito Santo. Este Pai é o mesmo Espírito Santo, porque Maria concebeu do Espírito Santo. De quem a mulher concebe, esse é o Pai.
Então o Espírito Santo é o Pai de Jesus. Então por que, se é o mesmo Espírito, e se é o mesmo Deus, e se é o mesmo ser, por que aqui ele é chamado de Pai e aqui é chamado de Espírito, se é o mesmo? É porque Pai, Filho e Espírito Santo é um resumo do plano. Quando você diz Pai, você está falando de uma etapa que aconteceu lá no Velho Testamento, quando esse único Deus estava sobre nós. Depois ele desce e vem a ser Emanuel, Deus conosco. Mas quando você diz Espírito Santo, você está falando daquele Deus, mas que está agora em nós. Então você precisa de uma pluralidade de títulos para mostrar onde esse Deus está naquele momento do seu plano. Você vê, não há pluralidade de pessoas. Não há Você já pensou, se nós fôssemos dar personalidade a cada título de Deus, quantas pessoas não existiriam? Lírio dos vales seria uma pessoa, estrela da manhã outra pessoa, Rosa de Saron outra pessoa. Nunca houve pluralidade de pessoas, mas sim muitos títulos, porque eles mostram onde Deus está naquela fase do seu plano. Diz Pai, você sabe, está sobre nós. Quando você diz Filho, você sabe que o mesmo Deus agora está em outro lugar, conosco, caminhando entre nós, passeando entre nós. Montou a sua tenda entre nós, diz o profeta. E quando você diz Espírito Santo, mudou o título, mas é o mesmo Deus e já está em outro lugar, dentro do teu coração. Agora olha que coisa interessante. Esse Logos não era outra coisa que um corpo, Deus em um corpo teofânico, celestial, corpo que também nós temos. Deus tem 3 corpos e os filhos de Deus têm 3 corpos, em um sentido, né? Em um sentido, porque o terceiro corpo, que é o glorificado, é a mistura do terreno com o teofânico e torna-se corpo espiritual ou corpo humano glorificado. Deus teve 3 corpos. Deus teve 3 corpos. Inclusive, cada nome de filho é um corpo diferente. Vocês notaram isso? Quando ele é chamado filho do homem, irmão, filho do homem é Deus em carne. Filho de Deus é Deus em teofania. Filho de Davi é corpo glorificado, milênio. Então ele fez um corpo para si. Aí ele disse: façamos. Precisava desse façamos. Eu estudei por algum tempo o hebraico. E quando chegamos no Gênesis 1, eu falei para o meu professor: eu não creio em trindade. Quando chegamos no façamos, ele quase caiu da cadeira. E assim: o senhor não crê em trindade? Não é bíblico. Não crê? Não. E ficou. Aí ele disse, sabe o que ele disse? O hebraico não dá brecha para a trindade. Eu disse: então o que eu façamos? Disse: chama-se plural majestático. Quando se trata de uma autoridade absoluta, se usa o plural. Como Adonai não é singular, Adon é singular, Adonai é plural. Você sabia, e eu te mostro na Bíblia em hebraico,
que Eliezer chamou Abraão de Adonai, meu Senhor, porque ali estava uma autoridade espiritual tão tremenda como era nosso pai Abraão. A palavra Elohim também ela aplica-se a anjos, juízes, ao Deus verdadeiro e a deuses falsos. E aí vai. Façamos a nossa imagem, por quê? Olha, eu vou dizer uma coisa: o que saiu ali, aquele corpo, era o corpo de um homem, o Logos. O Logos, irmão, ele tinha muitas formas. Ele parecia um halo, deslumbrando uma bola de fogo, uma coluna de fogo. Parecia um homem, aquele varão que lutou com Jacó, ali na Melquisedeque, ali na tenda de Abraão. Não foi teofania, não foi. Ali foi carne, era Cristo, era Deus se fez carne antes de vir se encarnar em Jesus Cristo, prefigura. Pode ler lá na mensagem aos Hebreus. Comeu, teofania não come, não bebe, porque era o tipo destes tempos quando Deus viria em carne para revelar pensamentos do coração de Sara, a igreja, etc. Mas ele tinha várias formas. E isso aqui é uma coisa maravilhosa. Você quer ver uma coisa? Abra sua Bíblia, por favor. Eu vou assim, bem com calma, bem descontraído. Josué 5. Josué estava preocupado com a batalha e saiu para orar e meditar um pouquinho no deserto. E então no verso 13 do capítulo 5, sucedeu que, estando Josué ao pé de Jericó, levantou seus olhos e olhou, e eis que se pôs em pé diante dele um homem. Isso é uma teofania. Um homem que tinha na mão uma espada nua, e chegando-se Josué a ele, disse-lhe: és tu dos nossos ou dos nossos inimigos? E disse ele: não, mas venho, presta atenção nessa palavrinha agora, venho agora como príncipe do exército do Senhor. Então Josué se prostrou sobre o seu rosto na terra e o adorou, e disse-lhe: que diz meu senhor ao seu servo? Então disse o príncipe do exército do Senhor a Josué: descalça os sapatos de teus pés, porque o lugar em que estás é santo. E fez Josué assim. Agora presta atenção. Ele disse: venho agora como príncipe. A forma que o Logos assume é conforme a necessidade. Ali havia uma batalha, então ele vem como príncipe. Quando seu povo está doente, ele vem como curador. Quando alguém precisa de salvação, ele vem como salvador. Mas agora eu venho como príncipe. Por quê? Porque é uma batalha. Nem o próprio Deus se atreveria a visitar um homem faminto, a não ser na forma de pão. Agora você precisa de um príncipe, então eu venho como um príncipe. Amanhã você precisa de saúde, eu vou vir como curador. Quando você precisar de perdão, você estiver cativo, eu te visito como libertador. Diz o profeta que quando ele foi visitar Gideão, parecia um velho, não é? Se Deus está conosco, onde estão as suas maravilhas? Um ancião com um cajado na mão, velho, teofania. Uma bola de fogo, um homem. E o profeta disse que o Logos, que o primeiro homem que existiu foi o próprio Deus. Aquela teofania
tinha a forma de um homem. Moisés viu as costas. Jacó lutou com aquele varão. Era um homem. Deus é um homem. Deus é um homem. Deus, o irmão Branham diz assim: Deus é um homem, é um macho. Aí, quando diz façamos a nossa imagem, o Logos foi o primeiro homem, Deus foi o primeiro homem, e aquele homem de Gênesis 1:26 foi feito à imagem daquele homem primeiro, que é o próprio Logos, o próprio Deus. Aí Jesus é filho do homem. Que homem? Do Logos. Porque não foi um judeu, uma virgem concebeu. Jesus não era judeu, Jesus não era gentil. Uma virgem concebeu e ela era filho de um homem. Que homem? Daquele homem lá, do princípio, o Logos. Porque o irmão Branham diz que o Logos era o pai de Jesus. Maria diz: como será? Diz: o Espírito Santo, a bola de fogo, a coluna de fogo virá sobre ti, e você conceberá e dará a luz. Ele era filho do homem. Aleluia! Aleluia! Aí você vê, então façamos a nossa imagem. E quando saiu alguma coisa, era macho e fêmea. Uma irmã falou assim: pastor, perguntou para mim, Deus é macho e fêmea? Porque quando saiu alguma coisa, a sua imagem era macho e fêmea, puxou a ele. E eu disse: irmã, existe um mistério feminino em Deus. Ele está aqui sentado aqui nesta noite. Existe uma fêmea em Deus, é a igreja. Quando ele, aquelas rodas que giram, diz o profeta, né? Como Ezequiel, rodas, o plano em andamento, o trono andando, o plano andando. Ezequiel fala sobre isso, as rodas que andam. Até que João já não viu mais rodas no trono, no Apocalipse. Mas ali puxou alguma coisa e era macho e fêmea. Se eu tivesse tempo eu te mostraria que ali até está o modelo da verdadeira oração como macho e fêmea. Que até nisso a gente é diferente da denominação, até para orar. Ó, um dia eu quero que o irmão ore, que um dia eu quero vir, em nome de Jesus, para ter uma série de reuniões com vocês e compartilhar coisas tão maravilhosas que Deus tem colocado em meu coração, para a edificação da igreja. Vamos orar por isso, né? No tempo certo, no tempo de Deus, quando Deus quiser, que isso possa acontecer. Mas então eu disse: irmã, claro que existe uma parte feminina em Deus. Havia uma fêmea ali. A igreja. A igreja. Aí o que acontece? Aquele homem é trazido à carne, e aquele homem que é espírito, a imagem e semelhança de Deus. Por isso diz nossa imagem, porque não era só um espírito sem corpo. Adão não era um espírito sem corpo. O irmão Branham diz que Adão ele tinha a imagem de Deus, então era um espírito em teofania também. Isso é o que o irmão Branham diz nas mensagens. Então quando diz nossa imagem, é porque Adão carregava a imagem do Pai, porque era um ser espiritual como Deus é espírito, e carregava essa aparência, essa imagem externa de bola de fogo, que era o Filho. Ele também era um espírito em teofania. Isso é o que diz o profeta. Então, aqui vem uma coisa interessante.
Para esse homem espiritual, isso está em Casamento e Divórcio, eu não lembro o parágrafo, mas olha o que o irmão Branham diz. Para esse homem espiritual, ele ainda não tinha corpo físico. O corpo físico é Gênesis 2:7, do pó. Não tinha corpo físico, de carne. Era um espírito. E para esse ser espiritual, Deus disse: multiplicai, frutificai. Como? Mostrando que o sexo nunca foi a intenção de Deus desde o começo. Os filhos, eles viriam por capacidades e poderes que havia no homem interior, espiritual, não no homem de fora, externo. Isso veio depois. Veja se não é o que eu estou dizendo. Gênesis 1, para um homem espiritual, sem um corpo de carne, para um homem espiritual, aí você vai lá em Casamento e Divórcio, o irmão Branham diz, eram poderes espirituais que trariam os filhos, porque aquelas duas árvores não são outra coisa senão duas formas diferentes de trazer filhos ao mundo. Eu tenho que me cuidar, a gente está em um auditório misto, mas um dia eu preguei sobre o mistério da porção dobrada e mostrei para a igreja que Salomão compara a noiva, né? Ele diz, é como um jardim, né? Como um jardim regado, ali no livro de Cantares, e você vê que no mesmo jardim estão as duas árvores. Captou? Porque os filhos viriam pela palavra, e também houve a outra opção da reprodução via sexual. Na mesma árvore estão as duas, ou no mesmo jardim, as duas árvores. Duas formas diferentes de trazer filhos, era o que representavam aquelas árvores. E você vê o contraste entre Eva e Maria, porque Eva conhecia a maneira original de trazer filhos, que não era sexual, era pela palavra. Sabedoria versus fé, o irmão Branham diz, teria que ser pela palavra, teria que ser pela palavra. Mas então ela olhava para Adão e dizia, Adão, quando me darás filhos? Você tem a mim, a parte feminina, você tem o poder da palavra para gerá-los. O que mais falta? Adão dizia, o Mombrana diz, que Adão dizia para ela, espera o tempo, esposa, espera o tempo. É aí onde a igreja sempre se enreda. Caim surge porque ela não sabe esperar. Ismael surge porque a Sara não sabe esperar. Matias chega porque a igreja não pode esperar Deus chamar um Saulo de Tarso e toma as coisas em suas próprias mãos e faz do jeito que ela quer e faz conforme o seu querer. E é aí onde ela se perde. Aí desespera Eva. Espera. Mas esperar o que, Adão? Espera. Aí ela saiu a passear longe do seu pastor. Às vezes dá problema, né? Longe do seu cabeça, seu marido passeando por ali. A serpente chegou. Irmão, eu vou te dizer uma coisa. A serpente é um ismo. Porque é aquilo que mais se parecia ao homem. Se você olhasse as 3,5 metros de altura, diz o profeta, tinha aquele bicho. Como um homem. Se você olhasse a serpente de frente, de costa, de lado, ela parecia um homem. 3,5 metros de altura. Na mensagem Semente da Serpente você encontra a estatura dela. E chegou e parecia com a espécie humana. É aquilo que, se fosse possível, porque se parece tanto.
profeta diz: o diabo não poderia usar um chimpanzé, um cavalo, alguma outra coisa. Não, nenhuma denominação é aquilo que mais se parece para enganar. Aí, olha o que aconteceu. Eva conhecia a maneira original de trazer filhos, mas lhe foi revelada a maneira permissiva, sexual. Quando chegamos a Maria, é o inverso. Ela conhecia a maneira permissiva, mas não conhecia a original. Diz assim, diz: como será? Você vai ter um filho. Como que tem filho se eu não conheço? Se eu não conheço. Você sabe o que é essa palavra conhecer? Diz: havia uma árvore do conhecimento. Gênesis 4:1 diz: e Adão conheceu. Algumas Bíblias diz: teve um relacionamento íntimo com a sua esposa. Conhecer fala de intimidade. Tira esses homens para que os conheçamos, disseram os homossexuais de Sodoma. Maria disse: eu não conheço, quer dizer, nunca tive intimidade com um homem, sou virgem. Não conheço, intimidade. Você vê que ele virará para um grupo de pentecostais e dirá: nunca vos conheci. E eu citava errado essa escritura, eu dizia assim: não vos conheço, e a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz nunca. Quando vocês estavam no mundo, eu não conheci vocês. Quando vocês vieram para a igreja, eu não conheci vocês. Quando vocês pregaram o evangelho, eu não conheci vocês. Quando vocês curaram enfermos, expulsaram demônios, eu não conheci vocês. Nunca vos conheci. Não sois dos meus atributos. Nunca. Em nenhum instante. É aí, irmão. É aí que eu entendo o que é o sai dela, povo meu. O que é o sai dela, povo meu? Sai dela, povo meu, é isto: existe um homem do tempo no púlpito e um atributo eterno no banco da igreja. Ali está aquele homem que é do tempo, e ali está no banco um homem que veio da eternidade, uma mulher que veio da eternidade, uma moça que era um atributo de Deus e veio da eternidade. Como é que esse homem do tempo, como é que esse homem que não esteve nunca na eternidade vai preparar um atributo de Deus para o arrebatamento? Sai dela, povo meu! Você tem que ter aqui no púlpito um atributo eterno, que seja tão eterno quanto você que está sentado aí no banco. Ou você, como que a linguagem é outra? É uma galinha cacarejando quando você está esperando o grito de uma águia. Aí Jesus falou para eles assim: por que não entendeis a minha linguagem? Não é o idioma não, que eles entendiam o idioma de Jesus, mas a linguagem espiritual que ele falava era outra, eles não estavam entendendo. Claro, eles eram do tempo. Você acha que o mundo religioso entende atributo de Deus? Eles são do tempo. Denominação é do tempo. Denominação nunca veio da eternidade, mas a noiva veio. Aleluia! Glória! Claro que você tem que sair. E se neste momento houver alguém que está engaiolado em uma gaiola batista, assembleiana, metodista, católica, espírita, sai dela, povo meu! Você é águia, você é uma águia. Por isso você está insatisfeito nessa velha denominação. Aleluia! Aleluia!
Como será? Eu não conheço. Diz Maria, existe outra maneira de trazer filhos. Existe outra maneira de trazer filhos. Como que é? O poder de Deus. O diabo é um frustrado. Apesar da queda, de toda a desgraça que ele trouxe, ele não conseguiu impedir que Deus trouxesse seus filhos pela palavra. Aleluia! Porque o novo nascimento é isso. Nascer da água e do Espírito. O que é nascer da água e do Espírito? O irmão Branham disse. Tem gente que pensa que nascer da água é batizado em nome de Jesus nas águas. Não tem nada a ver. Nascer da água, a água é a palavra. Efésios 5:26. A água é a palavra. É o Espírito Santo tomando a palavra da hora e vivificando-a no teu coração. E Ele te dá uma nova vida, porque a palavra é vida, e o Espírito é que dá vida, a carne para nada aproveita. Onde esteve, sempre que você encontrou a palavra e o Espírito, e aqui está uma coisa, irmão, o Espírito é antes do que a palavra. Tem gente que pega a palavra e faz um pirão. Uma coisa esquisita. O Espírito em primeiro lugar, depois a palavra. Porque você não pode ter um pensamento sem antes ter um pensador. Ou não é assim? Você tem que ter um pensador, para que esse pensador possa pensar e expressar esses pensamentos que se tornam palavras. Então o Espírito é primeiro, então a palavra. Esses dois têm que caminhar juntos. E sempre na Bíblia está nessa ordem. Deus cuidou da ordem. Veja como diz Gênesis 1. E o Espírito se movia sobre a face das águas. Cita o Espírito primeiro. E o Espírito se movia e disse, palavra, haja. Vamos para o batismo de Jesus. O batismo de Jesus. E vi, o que foi primeiro? O Espírito ou a palavra? O Espírito. Vi o Espírito, olha a ordem. Vi o Espírito de Deus que descia como pomba. Então a voz, este é meu filho amado. Vamos para o Apocalipse. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. O Espírito é primeiro. E o Espírito de Deus está aqui nesta noite. Aleluia! O Espírito de Deus está aqui. A palavra de Deus está aqui. Então as bênçãos de Deus também estão aqui. Aleluia! A vida de Deus está aqui. A cura divina está aqui. E o poder de Deus está aqui. Aleluia! Aleluia! Mas vamos lá, que eu me desviei um pouquinho do assunto. Deus foi o primeiro homem. Então fez o homem à sua imagem. E então aquele homem foi trazido à carne. Fez um corpo para ele, do pó. Gênesis 2:7. Então tirou uma noiva para ele, da sua costela. Fez um pacto, como foi lido, condicional com Adão. Se você fizer, havia condições. Se você fizer isto e não fizer aquilo, então eu farei isto e não farei aquilo. Mas o homem quebrou o pacto. Aí Deus disse assim: bom, eu não vou mais por esse caminho. Se eu fizer mais um pacto condicional com o homem, por certo ele vai falhar. Olha, Adão, irmão, não tinha pecado e falhou. Agora imagina pessoas nascidas em pecado. Eu vou dizer uma coisa para você: as pessoas não entendem a profundidade do pecado
a profundidade de suas raízes do problema de um pecador. As pessoas dizem: não, eu vou deixar de beber cachaça, eu vou deixar de fumar, eu vou deixar de prostituir. Não é tão fácil assim. Se eu perguntasse por que somos pecadores, a maioria sabe como responderia: porque pecamos. Não. Nós não somos pecadores porque pecamos. Nós pecamos porque somos pecadores. Por quê? Porque nós não nos tornamos, olha bem o que eu estou dizendo, nós não nos tornamos pecadores depois de ter cometido o primeiro pecado. Nós já nascemos. Na concepção começa o nosso problema, porque em pecado me concebeu. Lá no ventre começa o problema. Somos pecadores por nascimento. Teria algum bebê aqui? Algum bebezinho? Não tem? Mas imagine um bebezinho no colo da sua mãe, inocente. Qual é o adultério que você pode acusá-lo, irmão? Mentira que ele falou, não sabe nem falar, nem sabe que existe. Não tem consciência de si mesmo. Qual é o adultério que poderíamos acusá-lo, pecado, o que seja? Mas ele é um pecador. Não é que ele se torna um pecador depois de cometer o primeiro pecado, falar a primeira mentira. Ele já nasce, desde a concepção, em pecado me concebeu. Então a pessoa diz assim: não, eu vou deixar de fumar e de beber. Tudo bem, existem pecadores que fumam e você é um pecador que não fuma. Existem pecadores que bebem cachaça e você é um pecador que não bebe cachaça. É só isso. Eu vou te mostrar uma coisa tremenda, porque o homem começou a falhar, e Deus disse: como é que eu vou fazer? Se eu fizer um pacto com o homem, ali estava, imagina, Adão sim, se tornou pecador depois de cometer o primeiro pecado. Nós não, antes de cometer o primeiro pecado já éramos, por natureza. Então esse negócio de, eu acho que eu vou para o céu porque eu não fumo, não bebo, não mato, nunca fui para a cadeia, nunca traí minha mulher, minha vida é do trabalho para casa, de casa para o trabalho, então eu sei que eu estou indo para o céu. Não. Você precisa de um Salvador. Você é pecador por nascimento. Aí Deus falou assim: como é que eu faço? Adão falhou. O pacto condicional falhou. Então ele diz: a única solução e aí ele chamou um homem de nome Abraão. Pacto abraâmico, diz o irmão Brano, eu li para vocês aqui. E ele falou assim: eu vou fazer um pacto agora diferente contigo. Escuta. Eu vou fazer um pacto diferente. Não vou exigir nada de você. Como? Aí Abraão fez assim: como? Não vou exigir. Eu vou me tornar a tua posteridade. Eu vou me tornar a tua semente, Abraão. Eu vou me fazer homem. E eu vou exigir de mim mesmo. Esse é o pacto incondicional. Quando eu preguei em Goiânia, lá no Pastor Nelson, essa pregação, um irmão veio e diz assim: irmão, por isso eu digo, isso aqui é libertador, isso aqui tira fardos. Diz: eu exigia tanto de mim mesmo, quando nem Deus está exigindo coisa de mim. E não fique com medo, que você não vai mal interpretar isso aqui, porque eu vou te explicar bem certinho. Você não vai sair aqui com coisa pensando o que não deve.
Mas eu vou te explicar por quê. Porque por isso a Bíblia diz, não vem das obras. Sabe que um dia eu estava pregando numa casa, tinha talvez 20, 30 pessoas. Pela primeira vez eu estava ali. Então eu olhei para a audiência e eu disse assim: as irmãs que estão aqui não são salvas porque não cortam o cabelo. E vocês não são salvas porque usam saia. E vocês não são salvas porque não se pintam. Fez assim, irmão, ó. A atmosfera, eu digo, eu já captei na hora o nível de entendimento daquela igreja. Percebi na hora. Aí eu falei assim, aí começaram assim a se olhar. Eu disse assim, eu falei alguma bobagem? Vamos para a Bíblia, eu vou te convidar, já que estamos nisso, Efésios 2, só para você ver que coisa linda. Efésios 2, 8 ao 10. Eu digo, abre a sua Bíblia, eu vou te mostrar que isso é verdade. Você não é salvo porque não fuma, você não é salvo porque não bebe, irmã, você não é salva porque não corta o cabelo, isso aí não é o que te salva. Aí fica, você sabe que jogar isso num grupo assim da mensagem, e eles já quase te apedrejam. Mas é a verdade, vou mostrar para vocês aqui. Olha o Paulo aqui, 2:8 de Efésios. Porque pela saia sois salvas. É assim que diz na sua Bíblia? Pelo cabelo comprido, pela maquiagem, pela abstinência de bebidas, pela graça. Isso deve estar bem entendido. Pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras. O que quer dizer isso? Que não vem de nada do que você faz ou deixa de fazer. Amém? Não vem das obras. Nada do que você faz ou deixa de fazer. E onde entram as obras aqui, pastor? Vamos para o verso 10. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Então, irmã, você não é salva porque não corta o cabelo. Você foi salva para não cortar o cabelo. Você não é salva por causa da maquiagem que você não usa. Você foi salva pela graça para não pintar a sua face como uma Jezabel. Você não é salva porque usa uma saia, mas você foi salva pela graça para usar uma saia. Isso é o Evangelho. Isso é o Evangelho de Paulo. Aí Deus disse, não adianta fazer pactos condicionais. Eu vou assumir a responsabilidade. Aquele homem, aquele Logos, se fez carne, diz, e fez um pacto com Abraão e a sua posteridade. Singular, que é Cristo. O próprio Paulo interpreta que é Cristo, não diz sementes, não diz descendências, filhos, mas tua posteridade, tua descendência que é Cristo. Diz, eu vou assumir a responsabilidade. Eu vou me fazer homem e eu vou viver o que vocês não deram conta de viver. Porque a lei de Deus, que os fariseus pensavam que guardavam, era bem mais profunda do que eles pensavam. Eles diziam, não, eu não sou adúltero, eu não sou homicida. Aí Jesus chegou e disse assim, numa pregação, ele disse assim, escutem, eu vou falar para vocês o que Deus tinha em mente quando disse não matarás. Aí eles tremeram. Eu vou falar para vocês
o que Deus tinha em mente quando disse: não adulterarás. E eles viram naquele sermão que a coisa era bem mais profunda do que eles pensavam, e que longe de guardar a palavra, eles estavam quebrantando os mandamentos do Senhor. Então, prestem atenção nisto, veio aquele perfeito, aquele que viveria uma vida que nunca nenhum de nós poderia viver. Não, irmão, entenda isso, não pode ser pelas obras, porque para Deus te salvar pelas obras, você nunca poderia pecar, nem em olhares, nem em pensamentos, nem em palavras, nem em ações, porque Deus exige perfeição absoluta. Quem dá conta aqui? Do púlpito ao porteiro, todos nós estamos no mesmo barco, condenados. Teria que vir um cordeiro, teria que vir um homem que nunca pecasse, que nunca errasse. Como é que podem anular esse homem? Esse Cristo hemorrágico, como dizem, falsos. Esse Cristo é amado, é o noivo da noiva, é o esposo. Porque há um Cristo palavra, sim, Senhor, mas há um Cristo homem, porque esta palavra se fez carne. Pega uma tesoura, pega uma faca, corta as páginas desta Bíblia, corta o pergaminho, não sangra. Tinha que ser uma palavra que pudesse sangrar. Diz: vós examinais as Escrituras, papel, pergaminho, Escrituras, Cristo palavra, Deus em forma impressa. Examinais as Escrituras, e elas, as Escrituras, testificam de mim, o homem. Ele está fazendo hoje intercessões por você. Nós falávamos hoje no carro, é a graça que nos sustenta. Nós vamos chegar do outro lado, não haverá mérito em nós, não foi a força própria, não há força própria que te ponha no rapto. Sabe por quê, irmão? Ele disse: Pedro, eu sei que você vai falhar, eu sei que você vai errar, eu sei que antes do galo cantar você vai me negar, mas eu tenho rogado por ti. Olha a intercessão dele por você. Há um intercessor. Se eles não o querem, eu o quero. Há um intercessor. Eu tenho rogado por ti, para que a tua fé não falte. Às vezes falta emoção, às vezes falta dinheiro, às vezes falta saúde, às vezes falta tanta coisa, mas a fé não falta. Porque pela intercessão dele, a tua fé está firme. Não há diabo que te tire do caminho do Evangelho. Eu assumo a responsabilidade. Bom, e o que o Senhor vai exigir de mim? Nada, porque não adianta. Nada. Aí o irmão Branham disse: não é o que você faz ou deixa de fazer, é o que ele fez ou deixou de fazer. Sabe por quê? Eu vou falar uma coisa forte para você. Isaías 64, se não me engano: vossas justiças são como trapo de imundície. Você sabe o que isso significa? Quem sabe aqui o que é trapo de imundície? Levanta a mão. Poucas mãos. Em termos atuais, seria um absorvente usado. É a terminologia bíblica. Eram trapos que as mulheres usavam nos períodos da menstruação. E isso é o teu melhor aos olhos de Deus. Você chega com a justiça própria. Deus é santo, Deus é perfeito. Ele não pode aceitar isso. Nós precisávamos de um cordeiro, de um salvador.
Nós precisávamos, querido irmão, de um pacto incondicional. Eu não daria conta. E até vamos supor, como diz o profeta, que você vivesse uma vida e você nunca pecasse, nem em pensamentos, né? Seria difícil, impossível. Mas mesmo que isso acontecesse, ações não é o que te tornam pecadores, é a natureza que você carrega desde o nascimento. Não ia adiantar nada igual. Então, não vem das obras, não pode vir das obras, porque elas são imperfeitas. Teria que vir um perfeito, e aqui está. Você quer saber de uma coisa? Este entendimento é uma chave para sinais e maravilhas dentro da igreja. Para poderes de Deus se manifestarem. Melquisedeque, o grande príncipe rei, 179, o irmão Brana diz: assentados aqui esta manhã estão aqueles que eram aleijados e aflitos na última semana, e esta semana estão normais e bem. Há aqueles que estavam surdos, parados aqui há algumas noites atrás, estão parados aqui agora, ouvindo simplesmente tão bem quanto o restante deles. O que é, diz ele, o que é? Por que isso acontece? Olha a resposta: é o pacto incondicional de Deus. Por isso eu creio que nesta noite haverá cura divina, libertação, por causa do poder deste pacto. Irmão, você precisa de um Salvador. Eu estava pensando assim: reencarnação. Irmão, pode reencarnar 1000 vezes, vai nascer do sexo do mesmo jeito, vai nascer pecador do mesmo jeito. O que adianta? Com esse entendimento, até a doutrina, a crença da reencarnação se quebra em 1000 pedaços. Nasceu pela via sexual, acabou. Nasce pecador, pode reencarnar 1 milhão de vezes se quiser. Eu tinha uma dívida com Deus. Nós nascemos com uma dívida. Nascemos no vermelho. Você tinha uma dívida. A dívida era a morte. No dia que você comer da árvore proibida, você morrerá. Então você tinha que morrer. E outra coisa, você não pode ser declarado inocente sem antes pagar a dívida. Você não pode ligar para o SPC e dizer: tira meu nome daí, para eu fazer uma compra, semana que vem eu pago. Não é assim que funciona. Primeiro você paga, depois eles limpam o teu nome. Então nós tínhamos uma dívida, morte. Quer pagar a dívida? Quero. Então tem que morrer. Só que se eu tenho que morrer primeiro, eu tenho que pagar a dívida para depois ser declarado livre. Mas se eu morrer pagando a minha dívida na condição de pecador, eu vou para onde? Então era um beco sem saída. Você vê que tudo é para a glória de Deus. Tudo Deus fez para a sua glória. Então o que nós precisávamos? Morrer antes da morte. Como é que faz? Aí é onde entra a figura de Jesus Cristo, aquele que morreu em nosso lugar, aquele que pagou a nossa dívida. Nele eu morri antes de morrer. Eu não sei quando que eu vou morrer, mas nele eu já morri, e a minha dívida foi paga. A tua dívida foi paga. A tua dívida foi paga. A tua dívida foi paga. E você quer saber de mais uma coisa? Nenhuma dívida pode ser cobrada 2 vezes.
Aí a loja liga para você e diz: você tem 6 meses que você não paga. Diz: não, eu paguei, tem aqui os comprovantes. Eu mando por fax ou vou na loja. Você não pode me cobrar, eu já paguei. Cristo pagou a nossa dívida. Você quer ver uma escritura? Você quer ver uma escritura profunda? Olha, Romanos 1. Eu nem sei a hora que é. Aqui. Só mais 2 horas e terminamos. Eu estou desfrutando, irmãos. Eu nem comecei o assunto. Olha, Romanos 1. Três, acerca de seu filho, que nasceu da descendência de Davi segundo a carne, declarado, presta atenção, declarado filho de Deus em poder, segundo o Espírito da santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo nosso Senhor. O que isso significa? Como assim que ele foi declarado filho de Deus com poder, pelo Espírito da santificação, pela ressurreição dos mortos? É porque quando ele morreu, tomando o nosso lugar, pagando a nossa dívida, ele morreu cheio de pecados. Um homem, quando morre cheio de pecados, ele vai para o inferno. O irmão Branco diz: por isso ele foi parar lá no inferno. Então ele fez o que tinha que fazer lá no inferno, e foi sair do inferno, e o diabo disse: você não pode sair daqui. Por quê? Porque você veio para cá cheio de pecado. E daí? Não eram meus. Declarado filho de Deus com poder, pelo Espírito da santidade. Aleluia! Pelo Espírito da santificação, porque Ele é santo, 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 santo. Ressurreição, entendeu? Pela ressurreição e pelo Espírito da santificação, não eram deles os pecados. Diz: diabo, você não pode me reter aqui, não eram meus. Ele tomou o teu lugar. Esses dias eu disse lá em Chapecó, eu disse assim: sabe por que Jesus foi abandonado ali na cruz? Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me abandonaste? Sabe por quê? Para Deus não ter que te abandonar hoje. Então, tira esses pensamentos que Deus te abandonou, que Deus não se importa por você, porque Ele abandonou seu filho lá para não ter que te abandonar aqui. Ele desceu das regiões celestiais. Que grande Salvador temos, igreja! O prometido, o Messias, o Cristo, o perfeito, a semente de Abraão que viveria uma vida perfeita. Eu preciso dele, você precisa dele. Aleluia! Sabe por que crentes da mensagem estão indo para psicólogos hoje? Porque eles conhecem só um Cristo doutrinário. Eles não conhecem o Cristo pessoal, pessoa. Aí quando você tem problemas, você quer uma pessoa para conversar, para desabafar. Então você corre para um psicólogo. Mas se você tivesse experiência com esse ser, com esse homem, com essa pessoa, você correria para ele e ele aliviaria as tuas cargas. Em
565 foi pregada a mensagem de liderança, capinha azul. No final da mensagem 65, creio que um mês e pouco, um mês e meio antes do profeta partir, um mês e meio, depois de selos, depois de nuvem, depois de tanta coisa, ele falou assim, pega lá no final, ele diz assim: você pode até aprender a mensagem que eu estou tentando te ensinar, mas se você não aceitar a pessoa, você não tem vida eterna. Aquele teólogo diz: o senhor não conhece muito bem a sua Bíblia, irmão Branham. É possível, mas eu conheço muito bem o autor da Bíblia. E não é conhecer a sua palavra que é vida, é conhecê-lo. O irmão Branham nunca perdeu a visão desse Cristo pessoal. Ele amava essa pessoa maravilhosa, Jesus Cristo. Hoje as cabeças estão cheias de conhecimento. O irmão Branham diz assim: se o carcereiro de Filipe ajoelhasse diante de nós dizendo: o que devo fazer? Ele diz bem assim, daquelas mensagens dos hebreus, ele diz bem assim: se fosse feita essa pergunta a nós, com o nosso legalismo, nós diríamos à pessoa o que ela não deve fazer se ela quer se salvar. Se fosse uma mulher que ajoelhasse: ô pastor, o que eu faço? O que eu faço? Aí nós diríamos para ela o que ela não deveria fazer, não deve, se ela quer se salvar. Ó, a senhora não corta mais o cabelo, tira esses brincos e põe uma saia e não sei mais. E o irmão Branham disse: mas não foi essa a pergunta. O que não devo? Ele perguntou: o que devo? Crer no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Aí se você ensina à igreja o que ela deve fazer, esse Cristo, esse Espírito Santo ensinará o que ela não deve fazer. Guiará essa igreja, dirigirá esse povo. Deus ama você. Você é a menina dos olhos de Deus. Você é a escolhida. Você é a esposa do Cordeiro. Sabe por que ele desceu? Sabe por que ele veio? Você que às vezes pensa que não vale nada. Você que às vezes se sente um coitado, um desprezado, pequeno, minúsculo. Ele veio para te resgatar, porque ele, escuta, porque ele não suportava viver uma eternidade sem você. Ele não podia suportar essa ideia. Você acha que foram os pregos que seguraram Jesus naquela cruz? Não. Você acha que uma legião romana poderia deter aquele homem? Não. Você acha que espadas, cruzes, pregos, soldados poderiam barrar aquele que disse: eu tenho... Ninguém tira a minha vida. Para começo de conversa, ninguém tira a minha vida. Ninguém tira. Eu tenho poder para dar a minha vida e retomá-la. Então não foi legião romana que segurou ele na cruz, não foi prego, não foi soldado, não foi força militar. O que segurou ele na cruz foi o amor que ele sentia por você. Aleluia, aleluia. Olha o que ele diz aqui, Hebreus 7, segunda parte, 156 em diante. Eu não vou ler tudo. Vocês se lembram do pacto incondicional que Deus fez com Abraão? O que ele fez aquela tarde quando Deus disse: Abraão disse: deixe-me ver como tu vais fazer isso.
Eu penso que a Gênesis, deixe-me ver como tu irás fazer isso. Disse, vem aqui Abraão. E ele tirou Abraão e disse, vá, traga-me um carneiro, vá, traga-me uma cabra, vá, traga-me uma bezerra, e eu quero que você os traga aqui e faça um sacrifício. Ele cortou, e aquelas rolas e tudo. Então, a primeira coisa que Deus faz, sabe o que é? Põe Abraão para dormir. Olha aqui. Aí Abraão assim, Senhor, ali está o sacrifício. E ele enxotando as aves, os pássaros, esperando Deus chegar. Agora, Senhor, ali está o sacrifício. Como tu farás isto? Eu não sei como tu irás salvar o homem de sua própria vontade. Eu não sei como tu irás fazer isso. Como podes fazer isso, Senhor? O Senhor disse, agora observe Abraão, você é um profeta, você é espiritual, você entenderá sobre o que eu estou falando. Correto, Senhor, eu quero ver. Então, disse, suba aqui, agora, ponha-se aqui embaixo, enxote os pássaros. E ele enxotou todos os pássaros até que o sol começou a baixar. E a primeira coisa que você sabe, Deus desceu. E quando ele desceu, Abraão começou a ficar sonolento. Por quê? Tipo, sombra. Por quê? Quer ver por quê? Abraão começou a ficar sonolento. Deus disse, Abraão, eu vou colocar você para dormir. Agora ouça, amigo legalista. 163. Deus tirou Abraão completamente fora do quadro. É incondicional, pacto incondicional. A exigência ia ser da semente, dele mesmo, ele exigiria de si mesmo. Pôs Abraão para dormir, para te mostrar uma coisa. Olha que coisa aqui é maravilhoso, irmão. Deus tirou Abraão completamente fora do quadro. Ele não tinha nada a fazer dentro dele, do quadro. E aquela é a maneira que ele te pegou. Você diz, eu busquei Deus. Você não buscou. Você estava dormindo. Estava dormindo. Deus te buscou. Olha o que ele diz. Ninguém pode vir a mim se o Pai não o trouxer primeiro. Olha, se Deus não trouxer a pessoa não vem. Aí você pega assim, essa pregação do pastor César, aqui a fulana tem que, porque se ela ouvir, ela vai converter, vai batizar, e me dá uma cópia, irmã, e essa pregação do pastor Rui, que é tremenda, e vai lá. Aí no outro, amanhã vem, irmã, para buscar o CD. No outro dia, e aí, irmã, o que achou? Bom. Tá, mas a irmã gostou? Sim. Muito boa. Que pregação. Quando a irmã tiver outras assim, pode trazer. Tá, mas só isso? A irmã está pensando que eu não gostei? Não, gostei. Mas se o Pai que me enviou não o trouxer, não adianta. Não adianta bela pregação, não adianta pregação profunda, não adianta nada. O irmão Branco diz em som incerto, os músicos cantam, mas não é isso que traz o pecador. Nós, o irmão Neville e eu pregamos o melhor possível, mas nossas pregações não salvam ninguém. Deve ser o Espírito Santo, no cantor, no pregador. Ninguém pode vir. Olha, escuta, porque isso aqui vai te ajudar. Ninguém pode. O que quer dizer isso? Ninguém pode, quer dizer que a impotência espiritual para um homem se voltar para Deus é total. Ninguém pode. Você pode fazer 1001 coisa, menos voltar-se para Deus. Ninguém pode e nem quer. Capítulo 5 de João, não quereis vir a mim para terdes vida. Não querem e não podem. Então, escuta. Como é que você veio? Porque Deus, olha, você pode sentir até uma sensação de abandono, mas você não será nunca abandonado, desamparado.
Irmão, ninguém pode. Se você veio, então é porque Deus agiu na tua vida. E Deus não deixa a casa nos alicerces. Aquele que começou em vós a boa obra, há de aperfeiçoá-la até o dia de Jesus Cristo. Aquele perfeito veio, um pacto com Abraão e a sua posteridade. Deus falou assim: olha, não vou exigir nada de vocês, porque não dá. Vocês são imperfeitos, caem, erram, pecam. Eu vou exigir de mim. Eu vou me fazer homem e vou exigir de mim mesmo. Aí depois e como nenhum de vocês pode, pois Deus me escolheu porque ele viu que eu ia ser da mensagem. Ninguém pode, irmão. Se Deus não te traz, você não vem. Você não é melhor que o pecador lá do lado de fora lá. Se Ele não te traz, você não vem. Porque Deus, Ele me escolheu, eu sou da noiva, eu sou escolhido porque Ele viu que eu ia aceitar a mensagem, por isso que... Viu o que, irmão? Ninguém pode. Você entende que a misericórdia te alcançou? Não é o homem que busca Deus, é Deus que busca o homem. Ele te amou, Ele quis te salvar, Ele correu atrás de você, Ele foi atrás, como foi atrás de Adão e Eva. O primeiro evangelista que houve no planeta foi o próprio Deus. Quando Gabriel chegou lá em cima, Deus, a tua família se afastou da tua palavra. Gabriel, fica tranquilo, o eleito vem. Não, ele foi atrás. Subia e descia pelo Éden, né? Onde estás? Onde estás? Pregando, onde estás? Até alcançar a família perdida, a ovelha perdida. E o profeta pega essa passagem e diz: devemos ter um programa para ganhar almas. Aí, para encerrar então, isso aqui vai longe, irmão. Gostoso. Eu estou gostando também. Aí, ele vive uma vida perfeita. Que coisa tremenda, perfeito. Nunca errou, nunca pecou, nem pensamentos, olhares, ações, palavras, nada. 33 anos e meio de perfeição absoluta. Aí Deus fala assim: você pode crer nele? Aí você diz: por que, Senhor? Porque se você crê nesse homem, há uma palavra chamada imputação. Romanos 4. Se você crê nesse homem, aleluia. Se você crê nesse homem, eu deposito na tua conta a justiça dele, a retidão dele, a perfeição dele. Tudo vai parar na tua conta. Eu te dou um manto de justiça, Isaías 61:10. Um manto de justiça. Isso é justificação pela fé. Justificação não é um processo, irmão. Eu não vou entrar nisso, senão vai meia-noite mesmo. Um dia eu prego para vocês justificação pela fé. Não é um processo, é um ato declarativo de Deus, é uma coisa instantânea, sem obras. Romanos 4. Sem obras. Porque que obras? Você vai apresentar o seu trapo de imundície para Deus? As únicas obras que são consideradas dentro do perímetro da justificação são as dele, que são as perfeitas. Só que vem a tua fé nele. Então você já fez transferência bancária? Teus pecados vão parar na conta dele, né?
e a justiça dele, a perfeição dele, a retidão dele vai parar na tua conta. E ele te dá um manto de justiça. Aí você pega esse manto e ajoelha para orar. Aí a Bíblia fala assim: a oração do justo tem muito poder, pode muito ter seus efeitos. Aí você diz: porque eu sou uma coitada, porque eu era, porque... Não é vista o manto, irmão. Porque quando você veste o manto aí de justiça, põe esse manto ao redor da tua alma, e vai, ajoelha para orar. Quando Deus olha para você, é como se estivesse vendo o próprio Cristo. Você sabe que o irmão Branham diz isso na mensagem, sabe? Como se Jesus mesmo estivesse orando, sabe ou não sabe? Por quê? Porque ele te olha através do manto. Você é tão perfeito como ele, tão reto como ele. Eu não tenho medo do julgamento. Você acha que Jesus teria medo do trono branco? Se aquele homem, aquele cordeiro chegasse ali, diante do trono branco, e Deus dissesse assim: vou examinar os seus pensamentos, 33 anos de vida. Você acha que ele acharia pecado ali? Vou examinar então se esse homem pecou com palavras. Não houve engano na sua boca. Vou examinar as obras, ações, reações desse homem. Nunca pecou. E quando eu pego a retidão dele pela fé, a justiça dele, a perfeição dele, e vou diante de Deus, Deus não acha falha em mim. Deus não acha imperfeição em mim. Eu preciso desse cordeiro. Eu preciso desse Salvador. Eu preciso desse representante. Você dizia as obras. Se é pela fé sem obras, então a gente pode viver de qualquer jeito. Irmão, para começar, ninguém pode vir a mim. Se você vem, é porque ele já começou a operar na tua vida. De que forma? Ezequiel 36, ele te dá primeiro, são duas coisas: um espírito novo, um coração novo. Essa é a regeneração. E com esse coração novo, você começa a compreender as coisas espirituais. Porque o homem natural, 1 Coríntios 2,14, não compreende as coisas do Espírito de Deus. Não só não compreende, mas lhe parecem loucura. Como é que é? A igreja de vocês, não, a mulher não pode cortar o cabelo. Ai, que loucura! É o homem natural, é a mulher natural. Como é que é? Tem que usar aquela saia comprida. Ai, que loucura! Lhe parece loucura, não pode entender, porque se discernem espiritualmente, e ele está espiritualmente morto. Então Deus tem que vir, e com esse espírito morto você não busca Deus, você não quer igreja, você não quer culto, você não quer hino, você não quer nada. Então Deus tem que correr atrás, Deus tem que te buscar. E ele vai, e a primeira coisa que ele faz, ele te dá um espírito novo, ele te dá um coração novo. E aí, você está ouvindo a mensagem e de repente assim: estou entendendo, estou gostando. Claro, a obra da regeneração, e esse coração novo torna-se o início da santificação. Com esse coração novo, Deus te dá arrependimento para a vida, te dá fé para crer em Jesus. Quando você crê em Jesus, você é justificado pela fé sem obras. E esse coração novo, você acha que esse coração novo vai desejar cigarro? Mundo? Novela? Então não tem erro, irmão. Não tem perigo. Com esse coração novo, aí você vai com esse coração novo e vai se santificando, e orando, e buscando, e amando, e gostando das coisas de Deus. Aí chega na outra parte de Ezequiel 36: e porei dentro de vós meu Espírito. Ele sela. Vou parar aqui porque já está tarde, né?
Irmão, é muito bom, que coisa gostosa. Irmão, precisávamos desse homem perfeito. Você não pode tirar a figura de Jesus Cristo de cena. Esse homem de cena precisava de um homem perfeito. O pacto incondicional foi feito com Abraão e a sua posteridade. Foi com ele. Deus falou assim: não adianta exigir de vocês, vocês vão errar, pecar, e eu exijo perfeição absoluta. Como é que vocês podem entrar no céu? Não tem jeito. Então eu vou quebrar o galho para vocês. Eu vou me fazer homem e vou exigir de mim mesmo, e depois eu vou dar fé para vocês crerem em mim, e aí eu transfiro minha justiça, retidão e perfeição para a conta de vocês pela fé. E depois eu venho, Romanos 4,11, e selo a justiça da fé. Quando ele sela a justificação genuína, ele está selando a santificação também, porque não pode haver santificação, ou não pode haver justificação, sem regeneração. 74 de estatura do varão perfeito, o irmão Brana diz: você nasce e o novo nascimento te dá fé. 74, estatura do varão perfeito. Parei.